Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Robson e hoje nós vamos aprender a como fazer uma animação de mira no seu jogo de tiro. Bem, como esse é o vídeo piloto do canal, antes do vídeo começar em si, eu vou fazer algumas introduções e explicar quem eu sou e o que o canal vai abordar. Então, se você já estiver curioso para ir para o tutorial, eu vou deixar aqui embaixo o tempo onde o tutorial vai começar e eu vou acabar com a minha falação toda aqui. Eu sou aluno de programação de jogos do curso Vasco Coutinho, do Espírito Santo, que é o estado que eu sou. Eu já estou chegando no último período. Assim, eu tive a iniciativa de começar esse canal para compartilhar um pouco do que eu sei e também aprender junto dele e usar também o canal como portfólio se for necessário. Eu vou tentar dividir os vídeos de duas formas. Vídeos em si, como tutoriais e curiosidades, enfim, e lives e streams. As lives vai ser basicamente fácil, eu vou escolher um tema e vou começar a falar daquele tema até o final da live. Ou eu vou pegar um trabalho e vou terminar o trabalho na live. Nos vídeos eu vou abordar alguns temas mais específicos, tipo esse, igual uma mecânica, a programação de algum objeto e coisas do tipo. Como é um vídeo piloto, eu estou completamente aberto a sugestões e eu espero, por favor, deixe seu feedback aqui embaixo para que eu possa me adaptar e, bem, ir construindo o canal devagarinho, junto de vocês. Eu vou tentar dividir os vídeos em categorias, como eu posso dizer, de dificuldade em unidades. Eu vou usar units. Um vídeo com um unit é um vídeo muito fácil, onde qualquer um que nunca tenha nem tocado no unit vai poder, digamos que, entender o vídeo. Enquanto um vídeo com 5 units vai ser para alguém que já tem uma certa experiência e eu não vou ficar me atentando a muita coisa simples e repetindo o vídeo, deixando o vídeo maçante. Então, quando algum iniciante pegar um vídeo de basicamente 4 ou 5 units, ele já vai entender que o vídeo vai ser um pouco mais corrido e que talvez ele não entenda muito bem, terá que assistir umas 2 ou 3 vezes. Enquanto alguém mais veterano vai pegar um vídeo de um unit e vai falar, olha, ok, eu já entendi que esse vídeo vai ser devagar e vai ser bem explicativo. O vídeo de hoje eu vou tentar categorizar ele com mais ou menos 3 units, que é dificuldade média, onde eu vou abordar elementos 3D, como modelos, e também vou abordar um pouco de programação. Eu basicamente sou programador, e é a parte que eu mais entendo. Eu estou começando a aprender mais de modelagem agora, e então peço que relevem esse tipo de skill que eu ainda não liberei na minha barra. Para fazer esse tutorial, basicamente eu apenas criei uma nova cena no Unity. Eu criei um novo projeto, com a opção 3D, e criei uma nova cena. Eu uso o layout 2x3, que é o que eu acho mais confortável, e geralmente eu mudo o aspecto para 16x9. Para começarmos o nosso tutorial, já que iremos fazer um personagem puxando a mira em um jogo de tiro, primeiramente precisamos de um personagem. Então para isso, iremos importar um asset que já é padrão do Unity. Você pode vir em Assets e Import Package. Aqui você tem alguns assets que o próprio Unity já traz por natureza nele. Você pode vir aqui em Characters. Ao carregar as barras, vai aparecer aqui os arquivos que serão importados e você só clica em Import. Agora que foi importado, os nossos arquivos vieram aqui para essa aba, a aba de projeto. Aqui temos os nossos assets que foram importados pelo Unity e iremos usar esse asset aqui. Nós abrimos uma pasta, vemos em Characters, First Person Controller e temos aqui os prefabs. Aqui temos dois tipos de controladores de primeira pessoa, um com Rigid Body e outro sem Rigid Body. Para esse vídeo, eu usarei o com Rigid Body. Basta você pegar esse arquivo azulzinho, que é um prefab, que já contém algumas configurações do código, e arrastá-lo para sua hierarquia. Assim, o seu personagem já aparecerá na sua cena. Pronto, já temos um personagem que anda e se move, e a câmera dele se move tal qual um jogo de FPS, acompanhando o mouse. Porém, temos duas câmeras na nossa cena. Eu costumo, por padrão, apagar a câmera básica que o Unity já cria e mantenho apenas a câmera que o próprio FPS Controller já mantém nele. Agora, precisamos de criar um cenário, e para isso eu vou criar um cenário simples. Vou apenas clicar com o botão direito na hierarquia, adicionar um objeto 3D e adicionar um cubo. Vou resetar as posições do meu cubo e vou descê-lo um pouco, movendo aqui em Y para ele ficar um pouco mais baixo que o meu jogador. Você pode ver que aqui, esse contorno verde é o colisor do nosso jogador. O nosso jogador é invisível, mas nós não iremos nos ver mesmo, já que nós estamos olhando pelos olhos dele. E esse contorno verde é o nosso colisor. Pegamos aqui o cubo, e aqui na escala, você pode aumentar a escala do objeto, e eu vou aumentar a escala dele em X, eu vou botar mais ou menos 20, e em Z, também colocarei 20. Assim temos um plano. E aí, eu posso clicar em Play, e já basicamente jogar o meu jogo aqui na aba Game. Você pode ver que ele já acompanha meu mouse, olhando para cima, para baixo, para os lados. E se eu mover com o comando padrão, que são nos FPS, que é WSAID, nosso personagem vai andar normalmente. Ctrl P, eu saio dessa tela, ou se eu estiver nessa tela e o meu mouse, como eu posso dizer, já que ele está controlando a câmera, não conseguir sair, eu aperto a tecla ESC
E aí o mouse aparece e eu posso vir aqui desativar o play também. Agora precisamos de uma arma para o nosso jogador. E para isso teremos que ir ao nosso navegador. Se você quiser criar uma arma de cubo ou modelar a sua própria arma no seu programa de modelagem 3D favorito, fique à vontade. Eu basicamente ainda sou um pouco novato nisso, então eu irei pegar um asset disponível na Asset Store. Vindo aqui ao navegador, você digita Asset Store e você vai para a página do Unity. Tenha certeza que você está logado com a sua conta no Unity, tanto aqui quanto no próprio Unity. E aqui você pode procurar, por exemplo, por guns, já que a maioria das armas são feitas em inglês, então basicamente a pesquisa você vai fazer em inglês e coisas do tipo. E você pode mudar aqui o preço, e geralmente as armas são de 0 a 2.000 dólares. Eu basicamente quero uma arma de graça. Coloquei o preço em 0, apliquei, e agora todos os assets que aparecerem pra mim estarão de graça. Eu vou escolher uma arma, deixa eu ver, essa pistola aqui, por exemplo, que é uma arma sci-fi. Eu curto bastante esse tipo de coisa futurista, então irei usar ela como exemplo. Você vem adicionar para meus assets, já que ela é de graça. Aqui vai pedir para você logar com a sua conta, irei logar a minha. E após terminar de logar, irá aparecer Abrir no Unity. Ao clicar, redirecionará para a tela do Unity, com essa telinha aqui. Aqui, você vai ter a opção, rodando a bolinha do seu mouse para baixo, terá a opção Import. Assim, você irá importar o seu arquivo, assim como você importou os arquivos padrões do Unity. Voltando à nossa cena, agora temos aqui nos nossos assets a nossa arma, Sci-Fi Gun. E aqui, ele me trouxe duas formas dela. E ela só tem algumas diferenças assim de shade, eu não vou me atentar a isso, porque basicamente não é muito a minha área, então eu vou escolher qualquer uma e vou arrastar para a minha cena. Agora eu tenho minha arma na minha cena, só que eu preciso que ela acompanhe a câmera do meu jogador, já que ela ficará grudada nele, tal qual uma arma de um jogo mesmo. Então, eu venho aqui no meu Rigid Body FPS Controller, pego a minha câmera e digo que minha arma é filha da minha câmera. Assim, eu tenho minha câmera e a minha Sci-Fi Gun. Eu vou resetar o transform da minha arma, para que ela fique 000 em relação à minha câmera. E agora, eu vou mover um pouco a arma em algum dos eixos. Deixa eu ver para onde a minha câmera está apontada. A minha câmera está apontada para lá, já que é para lá que o quadrado dela está se abrindo. Então eu ficarei de costas para a minha câmera. Eu me movo nesse mundo clicando com o botão direito, apertando WSAD e olhando para onde eu quiser. E agora eu vou mover um pouco a minha arma para frente. Só que a minha arma está de lado. Eu vou vir aqui na rotação da minha arma e vou tentar algum dos múltiplos de 90. Posso tentar 180, 270, 0 ou 90. O padrão começa a tentar 90. E aí, já deu certo. A minha arma já está apontando para frente. Agora basta eu chegar a arma um pouco mais perto da câmera, jogar um pouco para a direita, jogar um pouco para baixo. Só que eu tenho um problema. A minha câmera está cortando a minha arma. Quando a minha arma fica muito perto dela, ela começa a cortar. Então eu venho aqui na minha câmera e mudo o Clipping Planes para 0.01, que é um valor muito baixo. Então ela para de cortar as coisas que estão muito perto dela. Agora eu posso puxar a minha arma para cá e colocar ela na posição que eu quiser. Pronto. Agora testando, a sua arma começa já a seguir e apontar para onde você está, assim como em um jogo de tiro. Só que a nossa animação de mira ainda não está acontecendo, porque a gente ainda não fez ela. Primeiro nós devemos fazer a nossa animação de mira. Só que a nossa Sci-Fi Gun já vem com um animator grudado nela. Só que esse animator não guarda as informações da nossa animação que iremos ainda criar. Então eu irei remover esse objeto. Remover componente. Agora, eu clico na minha Sci-Fi Gun e aperto Ctrl 6. E vai aparecer a minha tela de animação. Aqui eu crio uma animação. Eu vou clicar em Create. E vou aqui em Assets e vou criar uma pastinha chamada Animations, que no caso é uma pasta que vai guardar as minhas animações. Vou chamar essa animação de parado. Com a minha animação parada, agora eu tenho uma timeline para eu poder usar. O que eu vou fazer? Eu vou marcar a bolinha vermelha para o Unity entender que eu estou guardando todas as informações que ela alterar. Vou dar um exemplo. Quando chegar em 1 segundo, eu quero que minha arma suba um pouquinho, mas quase nada. Bem quase nada. E aí agora ele criou esses dois clips, entre 0 e 1. Você pode ver que a arma sobe e pula para baixo de vez. Voltando aqui, eu vou pegar esse primeiro frame que é a minha arma lá embaixo, vou apertar Ctrl C para copiar e em 2 segundos eu vou colar. Assim a minha arma vai fazer um movimento suave de subida e descida, como se o jogador estivesse parado respirando. Agora, eu preciso de fazer uma animação quando o jogador estiver mirando.
Eu clico aqui, onde está parado, que é a minha animação atual, e Create New Clip. Agora eu vou criar uma nova animação, que vai ser mirando. Minha animação mirando, eu clico na bolinha vermelha para dizer aonde a posição da arma vai estar, e agora eu puxo ela para a posição que eu quero que ela esteja. Mais no centro, mais para cima e um pouco mais perto, como se o jogador realmente estivesse mirando. Agora é só ajeitar um pouco aqui os valores, puxando as setinhas. Essas setas aqui dizem em que direção sua arma vai ficar. E agora eu tento botar lá no meio, mais parecido com um jogo mesmo, AAA, um Call of Duty, um, sei lá, CS não puxa mira. Pronto, agora que minha animação está no meio, você pode perceber que eu tenho apenas um frame, que é a minha arma parada. Eu posso fazer algumas animações aqui, como eu fiz na primeira animação lá, que é fazendo um jogador respirando, mas eu vou me atentar mais aos detalhes e não deixar esse tutorial ficar muito longo. Agora eu tenho duas animações, a parado e a mirando. A transição entre elas será feita pelo próprio Unity. Eu clico aqui na minha arma, e aqui no meu inspetor eu tenho aqui ó, Sci-Fi Gun Diffuse. Se eu der 2 cliques, vai abrir a minha tela Animator. E aqui vai dizer quais animações eu tenho. Eu tenho minha animação parado, eu tenho minha animação mirando. Só que entre elas não existe nenhuma setinha, como essa setinha aqui. Traduzindo, uma animação nunca irá para a outra, a não ser que eu faça uma transição. Então, eu irei clicar com o botão direito, fazer transição, e clico na outra. Então, a animação parado pode ir para a animação mirando, e agora a animação mirando pode voltar para a animação parado. O que eu quero dizer? Entre essas animações, então quer dizer que a animação, se o jogador está na animação parado e faz alguma coisa, ele pode mirar. E enquanto ele está mirando, ele pode fazer alguma coisa e voltar a ficar parado. Isso vai ficar mais claro quando eu começar a fazer os códigos. Agora, em parâmetros, eu devo definir que parâmetros vão dizer para que animação o jogador vai. Então, eu clico em novo parâmetro e existem muitas formas de fazer isso. Eu mesmo vou colocar um booleano. Se você tem uma noção básica de programação, você deve entender que booleano ele apenas fica em verdadeiro ou falso. E aqui eu vou botar animador. Você pode colocar o nome que você quiser. E se atente a não colocar cedilha, acento e coisas do tipo. Agora, entre a animação parado e mirando, eu tenho aqui essa seta de transição, e agora eu clico aqui em condições e adiciono uma nova condição. Eu digo que de parado para mirando, ele só irá para mirando quando o animador for verdade. E do mirando para parado, ele só voltará quando o animador for mentira. Então, quando o animador for true, ele vem para mirando. E quando o animador for false, ele volta para parado. Agora, eu vou fazer a transição entre elas ser suave. Então eu venho aqui, desativo o tempo de saída. Esse Transition Duration vai dizer em quantos segundos ou milissegundos ele irá de uma animação para outra. Você pode deixar o 0.25. Eu vou tentar botar 0.20 aqui e 0.20 aqui para ser uma animação um pouco mais rápida. Você pode ver aqui embaixo o exemplo. Só que, como a gente não tem um ponto de referência, ela só se moveu. Aí eu posso jogar e estou movendo meu mouse. Eu aperto ESC para liberar o meu mouse e venho aqui no animador e mudo ele para positivo. E quando eu dou true nele, você pode ver que a animação fez. Quando eu dou false, ele volta para outra animação. Só que agora eu preciso de fazer uma forma com que o jogador faça isso por código. Eu tenho que desativar o tempo de saída das duas. Senão, ele vai ter um pequeno delay. Ele vai esperar a animação ir até o final para depois trocar. Agora, vamos fazer um código para a nossa arma. E aí, vamos começar a programar. Eu posso vir aqui na minha aba e clicar com o botão direito, criar C# Script. Eu estou criando basicamente o C# Script porque eu programo na linguagem C#. Não tenho muitas noções do JavaScript, que é uma outra linguagem que o Unity também suporta. O nome do código, geralmente a gente começa com letra maiúscula, porque é o nome de classe. Então eu vou botar mirar. Ao clicar 2 vezes, ele vai começar a abrir o meu editor de códigos, que eu por padrão uso o Visual Studio. Com o código aberto, eu vou apagar esses 2 comentários que já são criados por padrão pelo Unity e vou começar a declarar as minhas variáveis. A primeira variável que eu vou declarar é o animador, que é o animador que eu irei fazer referência para trocar as minhas animações. No caso, será esse componente aqui, que é o animator do meu Sci-Fi Gun. Agora eu volto aqui para o código e boto public animator e agora eu dou um nome para ele. Eu chamei ele de animador. Agora, irei fazer um método que irá controlar a mira do jogador, que ele vai receber o comando do mouse e vai dizer que o jogador está mirando ou não mirando. Então eu irei chamar o método de mirando, basicamente. Iremos declarar ele. E agora, ele irá receber uma condição.
quando o jogador apertar o mouse 1, que por padrão é o botão direito do mouse. Só que aí temos um problema. O jogador irá apertar o mouse 1 para mirar e o mesmo mouse 1 para desmirar, se é que isso existe. E a nossa condição de mira está sendo atrelada a este booleano. Então, eu irei criar um booleano em código para poder fazer um truque dele receber o oposto dele. Irei chamá-lo de mirador, se é que isso existe. Só que eu tenho que declarar o tipo dele, obviamente. Bem, o nosso mirador, ele irá ser verdadeiro ou falso. Então, por padrão, ele será igual a falso. Quando o jogador apertar o botão mouse 1, mirador receberá o oposto dele. Ao colocar o ponto de exclamação atrás do nome da própria variável, se ela for uma booleana, eu estou dizendo para ele: ei, você irá receber o oposto de você. Se você for true, você irá se tornar falso. E se você for falso, você irá se tornar true. Então assim, toda vez que o jogador apertar o botão do mouse, ele irá trocar se ele está mirando ou não mirando. No caso, o mirador irá controlar qual valor vai para essa condição, que no caso é o animador. Então, agora eu tenho que dizer que animador recebe o valor de mirador, já que ambos são booleanos, então ou ele receberá true ou false. Então, para dizer isso eu digo animador.setBool. Agora eu digo que booleano será setado, que será este animador aqui com A maiúsculo. Tenha certeza que o nome que você colocou no parâmetro seja o mesmo nome que está aqui. E o próximo parâmetro que eu irei colocar é que valor aquele animador ele irá receber. No caso, ele vai receber o valor do mirador. Então, o valor do mirador a um clique é true e no outro clique é false. Só que agora, o nosso método deve ser chamado em algum lugar. Apenas estando aqui no código, ela não vai ser acessada. Então, eu deleto aqui meu void start apenas por deletar mesmo, já que eu não estou usando aquela função que é criada por padrão pelo Unity. E no update, que é chamado a cada frame, irei colocar mirando, que no caso é o mesmo nome da função que eu criei aqui. Então, a cada frame ele irá chamá-la. Ao chamar a função mirando, ele irá verificar se o jogador apertou o botão. Se o jogador apertou o botão, ou melhor, getKeyDown. Porque se ele estivesse usando apenas getKey, se o jogador segurar o botão, ele vai ficar trocando e isso vai ser bem feio. Então, com o getKeyDown, ele vai verificar se o jogador apertou o mouse. Se ele apertou, ele troca o valor do mirador. Se ele troca o valor do mirador, ele adiciona esse valor ao animador de lá. E aí, o nosso jogador vai mirar. Salvamos o código e agora precisamos fazer as toques finais aqui apenas para mirar. Nós vemos em cena e a gente coloca esse código em alguém. Apenas estando aqui nos meus assets, ele não vai funcionar. Eu posso criar alguma coisa e colocar algum objeto e botar esse código nele, mas eu vou colocar na minha arma apenas por padrão. E aqui, ele está pedindo um objeto chamado animador do tipo animator. E aí, eu vou botar o próprio animator da arma nela mesma. Então, o animator que ela vai acessar é o próprio animator dela. E assim, vamos ver se tudo funciona. Estamos andando, e ao clicar com o botão direito, temos a animação de mirando, e ao clicar de novo com o botão direito, temos a animação de desmirando. Apenas com isso, já temos a nossa animação pronta. Só que alguns jogos de tiro se atentam a ir um pouco mais longe disso. Irei criar alguns objetos como cubo aqui no cenário, só para vocês entenderem melhor o exemplo que eu irei dar. Em alguns jogos de tiro, quando nós miramos e damos o zoom, digamos que a câmera chega um pouco mais perto do objeto, para dar a impressão que o jogador está se concentrando bem no meio da mira. Assim, nós iríamos mudar o nosso campo de visão da câmera, deixando ele um pouco mais estreito, só que mais perto do que a gente vai ver. Vamos fazer assim como fizemos com a nossa arma, uma animação para a nossa câmera. Clicamos na nossa câmera, apertamos Ctrl 6 e aí criamos uma animação para ela. Em Animations, temos aqui a nossa animação da arma e agora a gente vai ter o parado câmera, que vai ser a animação quando a nossa câmera estiver parada. Então, eu vou apenas aqui clicar nela, dar uma movida só para ele entender e salvar o frame, o keyframe, que vai ser 0.6, que é a nossa animação padrão. A próxima animação será mirando câmera. E agora, iremos clicar na bolinha vermelha e iremos colocar o campo de visão que a gente quer. E aí, eu vou mudar um pouco o campo de visão, deixando ele um pouco mais pra frente, tipo a metade, ou quase a metade. O campo de visão normal é 60, eu vou botar 35. E aí temos uma animação aqui e uma animação lá.
Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a arma. Agora a nossa câmera recebeu um componente chamado Animator, damos 2 cliques nele e temos parado câmera e mirando câmera. A gente cria um parâmetro, eu vou criar novamente um booleano, animador, mas poderia ser, por exemplo, animador câmera ou qualquer coisa do tipo. E agora eu coloco parado câmera para animado câmera e do nosso mirando câmera para parado câmera. E agora podemos fazer o nosso mesmo processo, criando as condições, que ele vai de parado para mirando quando for true e de mirando para parado quando for false. Tiramos o tempo de saída e fazemos o tempo da transição ser o mesmo tempo da transição da arma, para que seja uma coisa mais suave, gradativa. Como se, na hora que o jogador botou a ponta da arma da cara, ele já vai estar com aquele zoom na mira. Vamos ao nosso código e vamos criar um novo animador. Aqui no nosso animador, eu só vou colocar vírgula, animador câmera, para entender que este animador aqui é o que mexe com a câmera e esse animador aqui por padrão é o da arma. Eu só digo que animador câmera, ponto setBool, vai trocar o animador dele para o mesmo valor que o mirador está. Assim, como as duas usamos o mesmo método para animar a câmera, usamos o mesmo método para animar a arma, o nosso animador vai trocar esse valor aqui de parâmetro para true e false a todo momento, quando clicarmos o mouse. Bem, tudo ok aqui, tudo ok ali. Vamos voltar à nossa cena. Eu vou clicar agora em Maximize on Play para deixar em tela cheia. E agora, quando olhamos para a caixa e miramos... Opa! Como adicionamos um novo animador ao nosso Sci-Fi Gun, ele está pedindo agora quem é o animador da câmera. Está como Known. A gente pega a nossa câmera, que tem esse objeto animador, ou a gente clica na bolinha, que vai dizer todos os objetos de cena que tem um animador dentro, e eu vou selecionar a câmera. Agora sim, eu olho para o objeto e quando eu miro, ele dá um pequeno zoom. Bem, espero que você tenha gostado do tutorial. Ele foi o primeiro tutorial do canal, então sinta-se à vontade para comentar a velocidade com que eu falei, coisas do tipo. Lembrando que, basicamente, esse é um tutorial intermediário. Não digo que ele é muito para iniciante, mas também nem tanto para veterano. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e avaliar o vídeo. E muito obrigado!